Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vocês sabiam que depressão não é só coisa de adulto? Criança e adolescente pode ter depressão também? Pois é, disso que eu vou falar hoje para vocês. Galera, depressão não escolhe idade, tá? Muita gente ainda associa a depressão aos adultos, mas as crianças e os adolescentes eles também podem sofrer com depressão, depressão clínica, depressão com diagnóstico confirmado e infelizmente isso não é uma situação rara, tá? Qual que é a diferença? É que na criança e no adolescente os sinais de depressão, eles são mais difíceis da gente perceber e muitas vezes, né, o leigo ele confunde, né? A criança está com frescura, está fazendo birra ou, né, está na aborrecência, né? Não é bem assim. A depressão nos jovens, ela pode se manifestar de uma forma bem diferente da depressão do adulto. E por que isso acontece, né? Porque o cérebro do jovem, ele ainda não está completamente maduro. Por ele não ser completamente maduro, a manifestação emocional do jovem, ela é diferente da manifestação emocional do adulto, né? A depressão no adulto é mais aquela coisa de melancolia, de choro, de tristeza profunda, de perda de vontade de fazer as coisas. Nos jovens não, muitas vezes a depressão ela aparece como mudanças, né, de comportamento mais bruscas, né, e dificuldades de tocar o dia a dia, né? Então alguns desses sinais quais que seriam? Então, né, a irritabilidade é o sinal primeiro, né? Então ao invés de parecerem tristes, né, muitas das crianças e dos adolescentes deprimidos eles ficam mais irritados, eles ficam mais explosivos ou eles se frustram mais facilmente, tá? Não é só aquela historinha de que essa criança aqui, ele não aceita o não. Gente, cuidado com isso, tá? Segundo sintoma possível é o desânimo, né? O desânimo constante, né? A criança ela parece sempre cansada, sempre sem energia e ela perde, isso é importante, perde a vontade de brincar ou de fazer coisas que ela gostava de fazer antes, né? Terceiro sinal, perda de autoestima, né? Então a criança ela se sente inútil, se sente culpada demais ou até ela se critica, né? Ela é um pouco cruel com ela mesma na autocrítica. Isolamento social também pode aparecer, então ela passa a evitar os amigos, os familiares, as atividades sociais. Ela pode ter alterações de sono e de apetite, tanto no sono quanto no apetite, pode mudar para menos ou para mais. Ou ela vai dormir muito, ou ela vai ter insônia, ou ela vai comer mais do que o normal, ou ela vai comer bem menos do que o normal. Tá? Pode ir para qualquer lado. Dificuldades na escola também aparecem, né? Então, quando o desempenho da criança cai, às vezes não é preguiça, né? A depressão na criança provoca falta de concentração e a criança ela perde a motivação para continuar estudando. Então as notas naturalmente acabam caindo durante um período depressivo. E nos casos mais graves vem os pensamentos negativos, né? Podem vir pensamentos até de morte ou até ideias agressivas ou até de tirar a própria vida, né? E nesse último aspecto que eu falei, quanto mais nova é a criança, mais atenção a gente precisa dar para a intenção que ela manifesta quando ela vira contra ela, né? Porque às vezes ela não sabe muito o meio pelo qual ela vai fazer isso, então a intenção dela é mais importante do que a forma como ela se agrediu, quanto mais nova ela é, tá? Então, tudo isso a criança ou adolescente precisa ter por pelo menos 2 semanas, né? E está interferindo na rotina ou da criança ou do adolescente, causando prejuízo para ela, né? Tendo essas duas condições, a gente pensa na depressão aí de acordo com os critérios da DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Falando um pouquinho de fator de risco, o que pode aumentar a chance da depressão numa criança ou no adolescente? Então, depressão, como qualquer condição que a gente tem em saúde mental, ela pode ter várias causas, pode ter múltiplas causas. Ela não é culpa de ninguém ou de uma coisa isolada, mas existem alguns fatores que aumentam a vulnerabilidade, né, desse jovem a ficar deprimido. O primeiro fator é o histórico familiar, né? Então, genética. Filhos, né, de pais aí com depressão ou outros transtornos mentais têm um risco maior. Segundo fator é o ambiente familiar difícil. Então, situações como a criança ela presenciar ou ser envolvida num processo conflituoso de divórcio, né? Às vezes um usa a criança de arma contra o outro, né? De chantagem contra o outro, enfim.
situações de violência doméstica, criança ser negligenciada, sofrer abuso emocional ou até abandono emocional. Terceiro fator, o bullying e a exclusão social, né? Tanto seja isso na escola quanto até em redes sociais também. Tá? Mais um fator seriam as vivências traumáticas, né? Então a criança que passa por abuso físico, passa por abuso emocional, até por abuso íntimo, que perde pessoas importantes na vida ou que sofre um acidente grave, entre outros aí. Tá? Outro fator é a criança desenvolver uma doença crônica, né? Desenvolver uma condição física que exija tratamento prolongado, tratamento durante a vida toda, ou que cause alguma limitação, né? Uma limitação física ou orgânica. Isso pode impactar muito emocionalmente esse jovem, né? E, por fim, né, os ambientes aí de alta exigência e de alta pressão. Então, cobrar demais essa criança ou esse adolescente no desempenho acadêmico, no desempenho esportivo ou na manutenção da aparência física, né? E nesses dois últimos aspectos, né, pode ter também o desenvolvimento dos transtornos alimentares, né, como a bulimia, a anorexia, por exemplo, e esses transtornos eles são extremamente graves por si sós. Você imagina quando combinado com uma depressão. Tá? Então, dito isso, quando que se procura ajuda? A gente procura ajuda, né, se esses sintomas eles aparecerem com essa frequência, né, pelo menos 2 semanas aí, e eles estiverem atrapalhando a rotina, dando prejuízo na vida do jovem, o ideal é que se procure um profissional da saúde mental, né, o psicólogo, até o psiquiatra infantil. Tá? Quanto mais cedo você começar a cuidar, melhores são os resultados e melhores são as chances de cura dessa depressão. A depressão ela tem tratamento e você dando o suporte correto, é perfeitamente possível a criança ou adolescente se recuperar completamente. Tá? Então, gente, para resumir, tá? A gente precisa ficar atento, né, às mudanças de comportamento bruscas nos jovens e ouvir esse jovem com empatia quando ele está com dificuldades. São os primeiros passos, os passos aí mais importantes no começo. Né? Uma criança deprimida, ela não está fazendo drama, não é aquela questão de ele não aceita o não. Né? O adolescente que está sofrendo, ele não está só é fase, é a aborrecência. Não é só isso. Né? São jovens que precisam de acolhimento, eles precisam ser ouvidos, eles precisam de escuta e muitas vezes eles precisam de tratamento especializado. Esse tratamento existe já para criança e adolescente. Tá? Então, só de reconhecer isso, já temos aí uma forma poderosa de cuidar e de prevenir a depressão nos jovens. Vocês gostaram? Então, gente, curte, compartilha, se inscreve aqui e espero vocês nos próximos.